5 ações para blindar a carteira. Esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá? Não encara dessa forma, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque em momentos como esse de queda no mercado de ações, ou mesmo que não seja uma queda do mercado como um todo, no geral, mas às vezes é uma ação específica que a gente tem e que está caindo muito, e muitas vezes a gente não se sente tão seguro, não é verdade? Principalmente quem está começando, quem está iniciando ali na Bolsa de Valores, às vezes fica realmente com medo mesmo. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vai acontecer com o preço das ações? Para onde que vai a Bolsa de Valores? E agora? Será que não é melhor vender tudo? Quando eu comecei a investir, tiveram algumas ações que eu comprei que logo subiram bastante, né? Eu fiquei todo felizão e tal. Tá vendo aí que vale a pena analisar mesmo a empresa? Valeu a pena analisar direitinho? Eu devo ter gasto um pouco mais de meia hora para analisar aquelas ações ali, no máximo. Mas aí quando algumas ações começaram a andar de lado ou cair um pouco, já começou a bater aquela insegurança, sabe? Não sei se você já sentiu isso. E eu confesso que deu até vontade de vender mesmo. E algumas, inclusive, eu vendi depois porque eu vi que não fazia sentido para mim, não fazia sentido nenhum aquelas ações. E hoje eu sei que isso é normal. À medida que eu fui estudando mais e adquirindo mais experiência, tirei certificação, eu cheguei à conclusão de que é justamente por isso, né, que a gente precisa ter na nossa carteira, composta por uma base de ações ali, que a gente não tenha medo do que vai acontecer com essas empresas na crise, sabe? Empresas que a gente se sinta realmente seguro de verdade. Seguro porque a gente tem o nosso patrimônio diversificado em várias ações, mas dessas a gente tem ali 5, 8, 10 ações que são seguras, empresas sólidas, que podem até sofrer impactos da crise, é claro, mas que dificilmente vão quebrar. E podem até sair mais fortes ainda dessas crises, com mais mercado, market share, por exemplo. Não quer dizer que a gente não possa ter ações mais arriscadas, small caps, micro caps, que podem, em uma eventual crise dessa, quebrar inclusive. Uma ou outra que você acertar também vai fazer o retorno médio da carteira ir lá para cima. E não entendam mal, tá? Todas as empresas têm riscos e podem sofrer impactos sim, mas existem certas empresas que, como o foco é no longo prazo, eu não me preocupo muito. Eu já vou falar para você quais são essas ações aqui que eu considero, mas antes eu queria te falar que isso é normal, tá bom? Qualquer pessoa, né, que te fale que não errou no começo, não só na Bolsa de Valores, como em qualquer outra área da vida, tá mentindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo aí. E essas empresas que a gente vai ver aqui, que nos deixam mais seguros e confortáveis em crises, geralmente são empresas com bons históricos de resultados, empresas que gerem lucro, paguem dividendos com consistência, empresas com perspectivas favoráveis de longo prazo, pelo menos de se manter. Como que será o mercado dessa empresa depois da crise? Ela provavelmente vai seguir existindo depois? Qual que é a probabilidade maior dela sair mais bem posicionada do que os concorrentes ou ela pode perder mercado? Veja isso também. Empresas com boa rentabilidade também, de acordo com o setor que elas atuam, é claro. Balanço sólido, geralmente quanto mais alavancada e endividada é uma empresa, maiores são as dificuldades que ela tem nas crises. E boa governança corporativa. Empresas com essas características que eu falei, né, enfrentam muitas incertezas como qualquer outra nas crises, mas o risco de deterioração do negócio no longo prazo é bem menor e isso deixa o investidor mais tranquilo. A primeira ação da lista é Odontoprev, o código de negociação em bolsa é ODPV3. A empresa é líder em planos odontológicos no Brasil, com mais de 7 milhões de beneficiários e quase 30% do mercado. Liderança é um bom sinal, tá? É listada no novo mercado da B3, é o maior nível de governança da nossa Bolsa de Valores. Lucros, receitas e dividendos crescentes ao longo do tempo, possui boa rentabilidade. Se você olhar ROI e ROIC, estão num patamar muito bom, né? O ROI é o retorno sobre o capital do sócio e o ROIC é o retorno sobre o capital investido. E além disso, no segundo trimestre, ela adquiriu 6,9 milhões de ações ao preço médio de R$ 13 aproximadamente, o que representa um valor total de quase 90 milhões de reais. Ela comunicou que acredita que as ações estão sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. E caso ela esteja certa na análise, a recompra provavelmente vai gerar muito valor para os acionistas. Ela possui vantagens competitivas, por exemplo, a empresa usa os canais de distribuição do Bradesco e do Banco do Brasil, o que é muito positivo para ela conseguir vender os planos e está bem posicionada ali como player que tende a mais se beneficiar com o crescimento da demanda por planos odontológicos, que, diga-se de passagem, é um segmento subpenetrado aqui no Brasil, ou seja,
boas perspectivas de longo prazo. As ações da empresa estão em queda no ano e ainda não se recuperaram desde o princípio ali da crise, mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso, eu prefiro seguir acompanhando os resultados e os fundamentos da empresa. A segunda da lista é Telefônica Vivo VIVT3. A Telefônica é dona da marca Vivo, é líder do mercado de telecom aqui no Brasil, todo mundo conhece, é líder no segmento de telefonia móvel com mais de 30% do mercado, vem apresentando receitas e lucros consistentes nos últimos anos, endividamento saudável e balanço sólido, como eu falei, divulgou bons resultados no segundo trimestre de 2021, com crescimento, tem caixa líquido, o que significa que a empresa tem mais caixa do que dívidas. Enfim, meus amigos, é uma empresa sólida que gera caixa, paga bons dividendos e apresenta boas perspectivas de crescimento no longo prazo. A terceira ação da lista aqui é a ENGIE EGIE3. Não vou falar muito a fundo da ENGIE aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu fiz um vídeo sobre ela há poucos dias, está bem atualizado, se você quiser ver depois se dá uma olhada. Eu falei tudo que você precisa saber sobre a situação atual da empresa e as perspectivas. Ela é uma empresa do setor elétrico focada em geração de energia, é a maior geradora de energia privada do nosso país e a principal fonte de receitas da empresa vem da geração hídrica. Algo que a gente precisa mencionar é que se trata de uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, tomando dívida, se alavancando de forma inteligente e eficiente. Isso fez com que ela conseguisse entregar ótimos retornos para os acionistas. Basta você olhar o ROI e o ROIC da empresa. Ela não tem mais espaço para seguir crescendo, talvez, nessa mesma velocidade através da contração de dívidas nesse momento, tá? Mas segue sendo uma das melhores e mais bem geridas empresas do setor, uma das melhores opções, na minha opinião, para se carregar no longo prazo. Não vai ser aquela ação que vai multiplicar ali por várias vezes, dobrar, triplicar na sua carteira, mas também não deve dar dor de cabeça e de quebra vai pagar bons dividendos. Sigo acionista e despreocupado. Antes de partir aqui para a quarta ação da lista, já deixa o like no vídeo se você esqueceu, ainda não deixou, e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Isso me ajuda e me motiva demais. E fica aqui comigo porque a próxima ação, inclusive, depois dessa que eu vou te falar agora, é uma empresa que eu vejo pouca gente comentando. Ela é até uma empresa com características um pouco diferentes dessas últimas que eu citei, é uma small cap, é isso mesmo, mas pelo segmento no qual ela atua, eu acho um case muito interessante para se investir no Brasil no longo prazo. Mas antes, bora falar aqui de Itaúsa, que é a quarta ação da lista, ITSA4. Fiz um vídeo também recentemente sobre a empresa aqui no canal, se você tiver curiosidade, é a holding controladora do Banco Itaú, que todo mundo conhece, e de outras empresas. Caberia nessa lista aqui o Itaú também, sem problema nenhum, mas por questão de preferência eu invisto na Itaúsa e não é recomendação também. Muita gente pergunta se a ação está barata ou não nesse momento por conta dos múltiplos dos grandes bancos estarem um tanto quanto descontados, P sobre L abaixo da média histórica e tal, mas a gente sabe que o cenário também não é o mesmo da média histórica para Itaú, Itaúsa e os demais grandes bancos. E o que a gente pode esperar da Itaúsa no longo prazo, meus amigos, lembrando que o que a gente espera de qualquer coisa nem sempre é o que vai acontecer, isso aqui é risco, né? E por isso é importante a gente diversificar também a nossa carteira. A Itaúsa ela não deve crescer tanto ao longo do tempo, a empresa já cresceu muito nas últimas décadas, por consequência inclusive do crescimento do próprio Itaú, que ela tem muita exposição, já se encontra numa fase mais consolidada. Olhando para o setor bancário também é difícil o Itaú ficar muito maior do que o que ele já é, ocupar muito mais mercado. A holding depende muito dos resultados do Itaú e deve levar tempo para que o Itaú deixe de ter tanta relevância no portfólio da Itaúsa. E a gente nem sabe se a holding tem realmente esse interesse de ser menos concentrada no Itaú ou não. Para diminuir essa concentração, inclusive, só se ela realmente tivesse muita convicção sobre eventuais oportunidades que se mostrassem relevantes e realmente mais atrativas e mais rentáveis que o Banco Itaú, e oportunidades assim não aparecem o tempo todo, é preciso ter paciência. O Itaú é dos grandes bancos, talvez, o mais bem preparado para se adaptar às novas mudanças que estão acontecendo no setor bancário, tem muita capacidade de gestão e execução e soube muito bem agregar valor para os acionistas ao longo dos últimos anos. Sigo também acreditando na empresa, apresenta uma relação de risco e retorno muito boa, é uma ação muito interessante, na minha opinião, para a gente colocar ali naquela parcela mais defensiva da carteira, focada em receber dividendos no longo prazo e não sofrer tanto nas crises, como eu disse. E a próxima ação da lista é Soja 3, Boa Safra. Ah, Badu, mas uma small cap na lista, small caps não são mais arriscadas?
Depende. Se você é do tipo de investidor que considera volatilidade um risco, então sim, é inegável que empresas menores são mais sensíveis ao humor do mercado. E para não ficar em cima do muro, tá? Sim, se você é iniciante, se você não conhece a empresa, se você não analisou e estudou o suficiente, você vai relacionar mais volatilidade a um risco maior sempre. Não só em small caps, como em qualquer empresa grande também. Isso acontece com a gente, é natural do ser humano no começo. Aí o investidor vai pegando mais casca ali, vai pegando mais experiência, né? E se você conhece o negócio, tem segurança sobre as perspectivas de longo prazo, aí você se sente mais confortável. Então o risco ele tem mais a ver com uma alavancagem, na minha opinião, o modelo de negócio, a capacidade da empresa de alocação de capital e não apenas ali com o valor de mercado da empresa. Para mim, Badu Boa Safra é uma empresa que tem muito potencial no longo prazo, nos próximos anos, atua no mercado de sementes de soja no Brasil, tem chance de sofrer sim muita volatilidade no curto prazo, mas eu me sinto bem confortável em manter ela mesmo com essa volatilidade, porque eu acredito muito no valor que o negócio possui, entende? Mas essa é a minha visão e a minha opinião também. Talvez não seja a sua e talvez você se sinta muito mais confortável e seguro em outra empresa porque você estudou mais, conhece mais o segmento, etc. Ou seja, as duas ações podem ser boas opções, mas eu me sinto mais seguro com uma e você com outra e tá tudo certo. O que não dá é pra gente investir em empresas que a gente não conhece só porque alguém disse que tem potencial. Isso é uma merda se fazer. A Boa Safra atua num setor que cresce muito no Brasil, a empresa tá capitalizada, o que traz mais segurança ao médio prazo ali, mesmo que ela enfrente eventuais ciclos de baixa no preço da commodity, da soja, que impacta também, e também traz oportunidade para eventuais fusões e aquisições, entenderam? Então, se a gente for ver, a Boa Safra é uma empresa com boas perspectivas de crescimento, boa rentabilidade, balanço sólido e junto a isso tem o fato de a correlação do nosso agronegócio com o cenário político, o mercado interno, não ser muito relevante, se você for ver. O agronegócio brasileiro, principalmente quando a gente fala de soja, pelo mercado de soja, tem mais correlação com a economia mundial, com a China, por exemplo, do que com a economia interna. Então o agro brasileiro cresce, vem crescendo inclusive independente do crescimento do Brasil, que a gente não pode confiar muito, porque o mundo está crescendo, precisa se alimentar, precisa de proteína e felizmente o nosso país é abençoado aí com terras muito boas e produtivas. É um case de risco se analisado de forma geral, mas como eu disse no começo, é uma empresa que mesmo sofrendo no curto prazo por alguma razão qualquer, tem condições de superar e seguir crescendo nos próximos anos, depende muito da capacidade de execução da empresa. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui, um abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai!